Oi, gente, boa noite. Tô ajeitando as coisas aqui pra gente já começar a nossa live de hoje, que tem um convidado super especial, que é o Breno. Oi, Carlinha. Tá dando oi? A gente vai esperar o Breno, que é o RL aqui da Missão de São Paulo. Ele vai ser o nosso convidado de hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Tá dando pra ouvir? O Breno vai entrar. Ver se dá certo. Todos ressuscitados? Deixa eu ver aqui se fica melhor assim. Vamos ver. Envia a solicitação para o Breno, estou esperando ele entrar. Se tiver alguma coisa ruim no áudio, aí vocês avisam a gente, tá bom? Ei, pessoal, boa noite, todo mundo que está entrando. Oi, Dani. Eu estou tentando fazer o Breno entrar aqui. Deixa eu ver. Caiu aqui o pedido do Breno. Peraí que eu vou tentar. Breno. Oi, Aline, Aê! Tudo bom, Breno? Boa tudo bem? noite. Tudo Bem, bem, boa você? noite, vocês. Tudo bem, graças a Deus. Cristo ressuscitou, Que, aleluia! aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou. Que alegria, uma honra, né? Estar com pessoas tão A, ilustres nessa noite. a honra é toda nossa, Breno. A gente está super feliz de você estar com a gente. Tá todo Eu mundo que estou aí. feliz mesmo. Ó, uma alegria. Pessoal que está entrando aí, o Breno é o RL aqui de São Paulo, todo mundo conhece mais ele do que a gente. Mas é bom a Acho que gente não, falar acho que quem está não. aqui, né? Isso É bom a mesmo. gente falar. Então, o pessoal já está entrando aí, a gente começa uma breve oração e aí Tá a gente já joia. parte para o nosso tema. Tá ótimo. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você que acompanha a Amém. gente, também faça o sinal da Santa Cruz sobre você e reze conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Os vossos corações fiéis dos vossos e fiéis acendei e neles o acendem fogo do neles o vosso amor. fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o Enviai, vosso Senhor, o Espírito, vosso e Espírito, tudo será tudo criado, será criado, e e renovareis a face da renovareis a terra. face da terra. Oremos, Oremos, ó Deus, ó Deus, que instruístes os instruíste os corações dos corações vossos dos vossos fiéis, fiéis, com a luz do com a Espírito luz do Santo. Espírito Santo, Fazei que apreciemos fazei que retamente apreciemos todas as retamente coisas, todas as coisas, segundo o mesmo segundo o Espírito, mesmo Espírito, e gozemos e sempre de gozemos sua sempre de sua consolação. consolação. Por Cristo, Por Senhor Cristo, nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo no nosso meio, nós te pedimos que sobre nós o Senhor sopre, teu Santo Espírito, sobre mim, sobre Vem o Espírito Breno, Santo de sobre Deus cada sobre pessoa que nós está nesta nos noite, acompanhando. Senhor, sobre nos tudo que nós unja iremos com a falar nesta graça da noite, sua Senhor. ressurreição. Venha ressuscitar o nosso Salva-nos. coração, venha ressuscitar nossa mente, a nossa alma, a nossa vida, porque cremos e proclamamos o teu senhorio sobre cada um de nós. Amém. Ajuda-nos, Senhor, com aquilo que nos falte, e que a Virgem Maria, Rainha da Paz, nos ajude e interceda por nós. Rainha da Paz, Dai-nos a paz. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.
Breno, a gente O tá pessoal tá dando para nesse. me escutar direitinho, tá? Isso, é bom. Estão ouvindo direitinho, todo mundo aí? Só porque eu peguei um É, fone, não sei se está saindo direito. eu tô conseguindo te ouvir bem. Será que o pessoal tá ouvindo? Ui! Quase. Acho que o pessoal tá. Ó, se tá dando para ouvir. Ó, se não estiver dando para Certo. ouvir, pessoal, fala aí pra gente, tá bom? Tá dando. A Silvia tá falando que tá dando para ouvir. Ótimo. Então, Breno, a gente está um tempo novo, vivendo a Páscoa do Senhor, Totalmente. esse tempo totalmente novo, né? Uma Páscoa que a gente nunca imaginou viver. E Verdade. aí, a nossa conversa de hoje, a gente quer dar esse tom mesmo, né? O que que a igreja, o que que Deus nos fala através da sua verdade, né? Intrínseca na igreja de todos os Uhum. tempos, acerca da ressurreição e de tudo isso que a gente está Uhum. vivendo, porque acabou a quaresma, essa quaresma super intensa que a gente viveu, e aí nós somos convidados a ressuscitar, a ter uma vida nova, mas permanecemos na quarentena, né? Permanecemos nesse tempo de provação, com o ressuscitado no nosso Uhum. meio, né? E aí eu queria só para começar a Exatamente. nossa reflexão, vou começar com uma provocação do catecismo, no parágrafo 642, que ele diz assim: tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos para a construção da era nova que começou na manhã de Páscoa. Hoje nós somos os apóstolos, né? Hoje nós somos os discípulos. E aí tudo o que aconteceu nesses dias nos provoca a construir uma nova era. E aí como que você pode partilhar aí com a gente, da gente começar a construir essa nova era? Eu acho que quando você me passou assim o tema, né? Eu achei o tema Uhum. bem propício, assim, né? Como viver a ressurreição nessa época de pandemia, como experimentar da força da ressurreição em nós, na nossa vida. E para mim, assim, eu acredito, claro, que tudo aquilo que a igreja vai nos ensinando, a gente vai abordar um pouco sobre isso. Mas hoje de manhã também, quando eu rezava por esse momento, por essa partilha nossa, né? Vinha muito no meu coração mesmo a experiência que eu tive com a pessoa de Cristo ressuscitado. É, quando, quando, quando a gente experimenta Jesus ressuscitado, quando a gente tem aquilo que a gente vai ver no próximo domingo, né, que é o domingo da ressurreição, que é João 20, 19 seguintes, aonde Jesus convida Tomé a tocar no lado aberto dele, né, nesse tempo de incredulidades também aonde nós vivemos, nesse tempo aonde que a pandemia vai nos deixando um pouco incrédulos, será que Deus vai resolver? Será que depois, até foi até também um pouco da palavra do Catalamessa também, né, nesse tempo, Hum. na sexta-feira. Será que foi Deus que mandou essa pandemia? Será como que isso vai acontecer? Aquela oração do Papa também, nós pegando o evangelho da tempestade acalmada. E ali eu fiquei pensando de que a experiência que eu tenho com a pessoa de Jesus Cristo, ela muda tudo na minha vida. Porque a presença de Cristo ressuscitado, ela muda tudo. E tudo é tudo. Porque às vezes a gente tem um entendimento, às vezes, limitado disso. Eu acho que Cristo ressuscitado vai mudar somente a minha concepção da forma como eu lido com Ele, da forma como eu rezo, da forma como eu me coloco em oração, da forma como é o meu relacionamento com Deus, ou apenas o meu eu interior, vamos dizer assim, né? Falando um pouco mais de vida de oração. Mas a presença de Cristo ressuscitado, ela muda tudo. Assim como ela mudou. E assim, às vezes eu vou fazendo uma análise que eu fico assim, meu Deus do céu, imagina a cabeça desses pobres, desses apóstolos. Para hoje é fácil a gente acreditar que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, Sim, é histórico, né? Tem como sim, comprovar na história da humanidade. Ele dividiu o tempo, existe antes de Cristo, depois de Cristo, então, ou seja, sim. tem uma comprovação histórica também nisso. E é fácil para a gente entender intelectualmente isso hoje, mas eu fico pensando, meu Deus, o que aqueles apóstolos viveram naquele tempo?
O que aqueles homens que caminhavam com Jesus, que viam Jesus curar, que viam Jesus libertar, viram Jesus ressuscitar Lázaro, viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus realizar milagres até mesmo no dia de sábado, de repente ele se foi. Ele se foi. E aí, como é que fica a experiência deles, né? A experiência pessoal deles. Mas a experiência de Cristo ressuscitado é justamente essa experiência que muda tudo na vida deles. Antes, quando Jesus morre, eles param, olham e falam assim: pronto, acabou. Tanto é que eles ficaram com medos. O evangelho de hoje, quando Maria Madalena vai ao encontro de Jesus no túmulo, o túmulo está vazio. E ali tem uma coisa muito interessante, que depois eu queria falar sobre isso, se der tempo, né? Maria Madalena no túmulo, e ela vai anunciar que Cristo está ressuscitado. No primeiro momento, eles não acreditam que Cristo está ressuscitado, mas foi necessário fazer essa experiência com Cristo ressuscitado. Então, é essa experiência com Cristo, na minha vida, na nossa vida, que muda tudo na nossa vida. E muda tudo é tudo. Muda a minha forma de relacionar com o meu irmão, muda a minha forma de relacionar, eu que sou casado, a minha forma de relacionar com a minha esposa, muda a minha forma de relacionar com os meus irmãos de comunidade, muda a minha forma de relacionar com os meus pais, com as pessoas aonde eu trabalho, porque a presença de Jesus ressuscitado, quando ele entra na nossa vida, mais à frente a gente vai ver os discípulos de Emaús, né? Jesus ressuscitado que entra na história, naquele caminho, muda tudo, 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 tudo é mudado por essa presença. Então, os apóstolos, eles têm esse choque dessa ressurreição, esse toque da ressurreição de Cristo, e eles não podem mais reter para si, por causa disso que começa a anunciar. Por causa disso que começa a falar. É tão interessante porque a primeira leitura de hoje, né, os Atos dos Apóstolos, né, é interessante porque São Lucas, quando ele escreve aquele livro, os Atos dos Apóstolos, ele é o único evangelista, vamos dizer assim, que quantifica a evangelização. Tipo, hoje, Pedro, depois da experiência de Pentecostes, já era Atos 2 ali, mas quando a gente vai em Atos 1, bem no início, Lucas vai nos introduzindo ali naquele contexto que eles estavam vivendo. E depois que ele vai falar que Jesus pede para eles não saírem da Galileia, porque o Espírito vai vir sobre eles ficam ali reunidos, tudo. Mas é interessante porque o evangelista Lucas, ele começa, através dos Atos dos Apóstolos, ele começa a quantificar a evangelização, porque eles não podem mais reter para si. Não dá mais para ficar calado, não dá mais para ficar silenciosos diante dessa experiência. Por causa disso que os apóstolos partem e vão anunciar Cristo vivo. É forte isso que você está dizendo, porque é realmente parte da missão salvífica de Jesus, né? Ele traz essa vida, esse choque de ressurreição, e aí até tem uma observação ali em alguns comentários sobre essa parte dos Atos dos Apóstolos, que Jesus poderia ter se manifestado para várias pessoas, ele podia ter se manifestado para toda Jerusalém, mas ele escolheu, ele fez com que toda a sua vida desembocasse em ele se manifestar. Tinha travado, né? Ele escolheu se manifestar ali naqueles ali, para que a partir aquilo que você falou no começo, a partir daquela experiência com a ressurreição, eles pudessem realmente transmitir isso. E é linda essa parte querigmática de Pedro, agora no início de Atos dos Apóstolos, porque a fala dele já é completamente diferente. No capítulo anterior, que ele vai ali, a eleição ali de Matias, quem que vai substituir o lugar de Judas, mas ali depois ele retoma, ele pega a palavra, ele pega como Davi falou que não ficaria morto, e que é coisa mais linda, totalmente tomada do Espírito. E é isso que eu acho que é a nossa diferença agora. A gente não sabe que Jesus ressuscitou no sentido só cognitivo, né, do conhecimento. A gente experiencia. E é isso que você falou, precisa passar por tudo. A gente precisa fazer essa passagem, né? Tem aqui num dos parágrafos que a gente aborda hoje, fala disso, que Jesus ele fez a passagem da morte para a vida, para que também toda a criação com ele fizesse essa passagem, e a liturgia acontece em nós, né? Não pode ser só um memorial.
A gente morreu exatamente. E agora, empiricamente, a gente tem para desbravar um mundo novo. Evangelizar esse mundo novo, né? Exatamente. Falando aí da ressurreição de Cristo, tu falou aí de Pedro, né? Eu gosto muito de Pedro. Assim. Pedro, para mim, ele tem muito a ver com a gente, assim, né? O evangelista João, que é o que a gente está vendo agora nesse tempo pascal, né? Vamos dizer assim. É interessante que o capítulo 21 de São João, que é o último capítulo de São João, Pedro tem... É interessante que esse capítulo começa assim. Depois disso, o evangelista começa dessa forma. Depois disso. Depois do quê? Se a gente for pegar os capítulos anteriores, né, o capítulo 19, o capítulo 20, depois da ressurreição de Cristo, depois de Tomé ter tocado no lado aberto de Cristo, depois dos homens terem experimentado a força da ressurreição de Cristo, estavam juntos. Eu vou pegar a Bíblia aqui, só para me pegar o relato bíblico direitinho. Peraí, sim, claro. Só um minuto. Lógico. Tô dando oi, então, o pessoal que está entrando aqui. Entrou o Rodrigo. Oi, Rodrigo, da Conexão Nova. Que honra! Deixa eu só pegar aqui. Claro. Vou olhando aqui também. Feliz Páscoa, gente. Deus ressuscitou, verdadeiramente. Ana, bem-vinda. Está entrando agora também. Estamos falando de ressurreição. Sim, no meio da pandemia, a vida nova. Pronto, deixa eu pegar aqui. Sim. Eu acho muito interessante esse relato bíblico de São João, porque eu acho que ele toca muito nas realidades que nós vivemos hoje, sabe? Ele vai diretamente naquilo que... as nossas fraquezas mesmo, né? Aí diz assim: depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos. Jesus já havia se manifestado aos discípulos. Jesus já havia se manifestado aos discípulos pela primeira vez. Depois Jesus se manifestou novamente para que Tomé tivesse a experiência dele em João 20, 19 seguintes. E aí Jesus se manifesta novamente às margens do mar de Tiberíades. Manifesta-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Simão Pedro disse, isso aqui é muito interessante: vou pescar. Isso aqui é muito interessante. Jesus, quando encontra Pedro pela primeira vez, Jesus encontra Pedro pescando. E Jesus vira para Pedro e fala: de agora em diante, tu vais ser pescadores de homens. Por que que Pedro, mesmo depois de ter experimentado a força da ressurreição de Cristo, ele decide pescar novamente? O que que o evangelista está querendo dizer? Pedro decide voltar à vida velha. Pedro decide não mais acreditar na força da ressurreição. E muitas vezes na nossa vida é assim, diante da pandemia que nós estamos vivendo, diante daquilo que vai nos assolando, diante daquilo que vai nos flagelando, vamos dizer assim, nós muitas vezes não queremos nos assegurar na ressurreição de Cristo. Nós queremos voltar às nossas seguranças antigas. Nós achamos que somente as coisas antigas vai ser capaz de nos assegurar, de nos dar força. E por causa disso, muitas vezes, como Pedro também, nós queremos voltar a pescar. Mas diz o relato bíblico aqui ainda: vou pescar. E eles lhe disseram: vamos também nós contigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós experimentamos a força da ressurreição de Cristo, entendemos que essa força, a ressurreição que aconteceu naquela manhã, naquele domingo, onde Jesus venceu a morte, onde Jesus também recriou toda a criação, o homem, toda a criação foi recriada com ele. Muitas vezes, quando nós não acreditamos na ressurreição de Cristo e nós queremos voltar à nossa vida velha, não volta somente nós. Nós levamos outras pessoas conosco. Porque se nós tivemos a experiência com Cristo ressuscitado, e essa experiência mudou a minha vida, quando eu não mais acredito nela, quando eu decido voltar na vida que eu tinha, eu levo essas outras pessoas que eu levei a acreditar um dia comigo. E foi o que aconteceu nesse relato bíblico. Vamos nós também contigo, Pedro, disseram eles.
saíram e subiram no barco naquela noite e nada apanharam. Aí diz o relato bíblico aqui. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam: Não. Disse-lhe: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Por que Jesus pede para eles lançarem a rede à direita do barco? Você sabe por quê? Por quê? Nunca parei pra pensar nesse detalhe. Ai, peraí, agora que você ia dar a resposta, travou. Pegou, melhorou, voltou. Não, melhorou. Voltou. Tá, foi um suspense. Esse detalhe é muito interessante. Quando nós vamos, não sei se o pessoal que está nos acompanhando já tiveram a experiência de fazer uma pescaria no mar, com rede. Às vezes nós podemos ter a experiência de pescar com vara, né? No rio, tudo, tal. Mas quando a gente pesca com rede, geralmente nós lançamos a rede à esquerda do nosso braço. Por quê? Porque quando eu pego a minha mão direita, que é a mão mais forte, certo? A grande maioria é destro. Eu pego a minha mão direita, que é a mão mais forte, então eu pego a rede aqui e jogo ela com a minha mão direita, certo? Quando Jesus convida Pedro e convida os discípulos a lançarem a rede à esquerda, à direita do barco, Jesus está convidando Pedro e os discípulos a lançar a rede com a sua mão mais fraca. O que isso está querendo dizer? É na nossa fraqueza que Deus se manifesta, não é na nossa força. Porque quando os discípulos... E é interessante porque Jesus pergunta para eles: tendes algum peixe? Eles falam: não temos nada. Nós passamos a noite inteira pescando. Eles decidiram voltar à vida velha. Eles decidiram a lembrar das cebolas do Egito, pegando o povo de Israel. Eles decidiram a estar com aquele povo, a não ter a sua vida mais. Mas quando Jesus olha para eles e fala: eu sei que vocês trabalharam a noite inteira, eu sei que vocês tentaram conquistar as coisas pela força do seu braço, mas vocês não conseguiram, mas agora eu convido vocês a lançarem a rede à direita do barco, no seu lado mais fraco, no seu lado mais débil, no seu lado menor de todos, porque é aí, na sua fraqueza, que eu quero manifestar a minha ressurreição e a minha glória. Não é na sua força. Não é naquilo que você acha que você é capaz. Não é naquilo, porque se a gente for pensar, Pedro era pescador, Pedro sabia como fazer o negócio. Tá entendendo? Pedro sabia como pescar. Pedro, e por que ele não pegou nada? Por que ele não pegou nada? Mas Jesus convida: lança a rede à direita do barco. Aí continua o relato bíblico. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava, porque João estava com eles, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Qual o único momento, tem uns outros momentos na Bíblia, mas eu quero voltar lá no Gênesis, que o homem estava nu. Ouvi teus passos no jardim e tive medo. Eu estava nu, por isso eu tive medo. Ou seja, a condição adâmica do homem. Um homem como esse pecador, como esse que reconhece que é o Senhor. É o Senhor, diz João para Pedro, é o Senhor. E Pedro, mesmo no seu pecado, na sua nudez, no seu corpo despido ali, ele se joga ao mar. Ele estava nu e se joga ao mar. E é mais interessante. E os outros discípulos, continuando o relato bíblico, e os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram na terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixes e pão. Jesus lhe disse: trazei algum dos peixes que apanhastes. No versículo 11, diz assim: Simão Pedro,
Subiu então no barco e arrastou toda a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Por que que no versículo 8 precisou de todos os discípulos para arrastar o barco e a rede, e agora no versículo 11 Pedro consegue arrastar a rede sozinho? Porque Pedro reconhece que não é mais a sua força, é a força da ressurreição de Cristo. Que a força da ressurreição de Cristo dele é capaz de realizar coisas que ele nem imaginaria que ele poderia realizar, que nem a sua força humana poderia realizar. Por isso que ele sobe sozinho agora e consegue puxar. Diz. Não, é lindo isso que você falou. Nunca tinha ouvido uma reflexão sobre dessa forma, sobre esse relato. Isso aí foi minha oração pessoal aí uns dias aí, de uns tempos, na verdade. Adorei. Adorei, porque isso vem ao encontro realmente de tudo isso que a gente vive, mas do que é a nossa condição humana com relação à nossa fraqueza. A gente sempre, a partir também do encontro com Deus, a gente vai querendo naquele esforço até genuíno, bonito, de querer agradar o Senhor, de querer subir os degraus, né, da nossa espiritualidade, da nossa intimidade com Deus, mas a gente cai sempre, sempre, sempre nessa tendência de que é com as minhas forças, é eu fazendo A, B, C, D, e é muito mais um processo de rendição, de esvaziar, kenosis, né, aquilo que vai me esvaziando, para que na minha fraqueza, aquilo que Paulo vai falar depois, que na minha fraqueza Ele esteja a nossa força. E eu acho que hoje o nosso papel de cristão, de evangelizar esse novo mundo que já é novo, é ensinar, é contar essa boa nova. Não é com a sua força, não é com a sua capacidade humana, porque hoje a gente já está num mundo onde já todas as capacidades zeraram. Todas as capacidades bélicas, financeiras. Hoje a gente está, entre aspas, rendido. Mas agora a gente precisa ensinar esse homem. Né? Acho lindo que o João Paulo II fala que só Jesus revela o homem ao homem. Então, a gente precisa fazer com que esse homem encontre Jesus e tenha essa revelação e que ele saiba que ele não precisa contar com as forças dele. Que a gente não precisa contar, que a gente tem aquele que nos fortifica e que está vivo, né? Esse anúncio que a gente precisa estar imbuído, né? Agora. Eu amei. Exatamente. Isso é tão bonito porque diante da realidade que nós vivemos hoje, né? Do mundo da pandemia, dos grandes governos, das grandes nações se juntando para tentar resolver alguma coisa. Todo o esforço que a gente vê do mundo, tal, de tentar resolver, e a gente para assim, meu Deus, o que eu posso, através dessa experiência do que o mundo vive hoje, como que eu posso sair dela? Como que eu posso vivenciá-la na minha vida e na minha carne, entender que não vai ser as minhas forças que vai resolver nada, porque todos nós estamos no mesmo barco, o rico, o pobre, o doutor, o neófito, aquele que está começando agora, aquele que nunca estudou nada, aquele que já estudou muita coisa, todo mundo está no mesmo barco. Essa doença está pegando pobre, está pegando rico, está pegando pessoas de todas as classes sociais, e a gente para e fala assim, meu Deus, e agora? E agora? O que pode ser feito? O que dá para ser feito? O Papa Francisco, se eu não me engano, eu acho que foi no ano, deixa eu pegar aqui, cadê Jesus? Aqui, achei. No ano de 2017, o Papa Francisco, ele lançou uma encíclica, não, na verdade foi uma palavra dele, né? Sobre... Deixa eu pegar aqui o texto dele. Cadê que eu separei aqui? Tô passando vergonha ao vivo agora, né? Não, pode procurar. Vou lendo aqui os comentários. Ó. Achei interessante que a Dani colocou aqui aquilo que você estava falando, que tá todo mundo no mesmo barco. As nossas fraquezas estão todas expostas, né? Até isso ficou, tipo, sem estar oculto. Tá todo mundo se mascarando aí, né? Aqui, ó. Achei. Ele diz assim:
que ele vai falando sobre a esperança, né? No ano de 2017, o Papa Francisco já falava sobre isso. A nossa esperança, ela não se rege por raciocínios, previsões e seguranças humanas, e se manifesta lá onde não há mais esperança, onde não há mais nada em que esperar. Justamente como aconteceu com Abraão diante da sua morte iminente e da esterilidade da sua mulher Sara. Aproximava-se o fim para eles. Não podiam ter filhos, e naquela situação, Abraão acreditou e teve esperança contra toda a esperança. E diz o Papa Francisco, e isso é grande, porque a esperança, a grande esperança, se enraiza na fé. E justamente por isso é capaz de seguir além de toda a esperança. Sim, porque ela não se baseia na nossa palavra, mas se baseia na palavra de Deus. Também neste sentido, nós somos chamados a seguir o exemplo de Abraão, que mesmo diante da evidência de uma realidade que parece destinada à morte, que é a realidade que nós vivemos hoje, mesmo diante da evidência de uma realidade que parece estar destinada à morte, confiamos em Deus, como diz a carta de São Paulo a Romanos, plenamente convencidos de que o que ele havia prometido, também ele é capaz de cumprir. É essa fé enraizada que nós precisamos ter nesse tempo. Lutar contra toda a esperança. A gente fala, hoje vai melhorar, amanhã não vai melhorar. Não estou desmerecendo os órgãos que estudam isso, mas nós estamos, quando a gente para a sociedade, hoje fala assim, meu Deus, aonde nós podemos colocar a nossa confiança? Aonde nós podemos depositar a nossa fé? Aonde nós podemos colocar a nossa esperança? É nos nossos estudos, é na nossa conta bancária, é naquilo que nós temos, é naquilo que a nossa família tem, mas não. É justamente lutar contra toda essa esperança que está se acabando, que está desmoronando aos nossos olhos, porque Cristo, enraizado nessa fé, porque Deus prometeu para nós, através da sua ressurreição, que nós teríamos vida nova. E entender de que não é só essa vida. É muito pouco pensar só nessa vida. É muito pequeno pensar só nessa vida. É muito pequeno achar que nós somos criados por Deus, modelados por Deus, que recebemos o sopro da vida, o ruá de Deus, o Espírito que penetrou as nossas narinas e nós nos tornamos esse ser vivente e que nós não vamos completar esse ciclo que Jesus também completou, que se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está no céu. A nossa vida também, junto com toda a criação, também vai reviver tudo isso. É lutar contra toda a esperança para que gera essa alegria no nosso coração. É desesperador? É. Por exemplo, eu acabei de receber a notícia que meu irmão ele tem 33 anos, pai de 2 filhos, está esperando o terceiro e acabou de receber o diagnóstico que ele está com Covid-19, né? Aí ele me ligou assim, desesperado. Ele disse, rapaz, o que eu vou fazer da minha vida? Tem meus 2 filhos, tem meu filho que está para chegar. O que eu vou fazer da minha vida? Eu falei para ele, Ítalo, tua vida não acabou. Tua vida não acabou. Claro que vai fazer todos os tratamentos, tudo aquilo que precisa fazer, mas a gente percebe que até mesmo aqui na nossa família, nas pessoas que estão ao nosso redor, esse desespero que vai tomando conta deles e que muitas vezes nós também precisamos anunciar que Cristo está ressuscitado e que Ele é a nossa esperança e que Ele é a nossa salvação. Porque a ressurreição de Cristo também é misericórdia. Diz. Não, isso que você falou é certinho com aquilo que o Papa falou na Vigília Pascal, quando ele fala que as mulheres estavam chorando no sepulcro, e aí ele vai dizer que elas, naquela dor, naquela desesperança, naquele desespero, como você estava narrando, elas não paralisaram. Aí é que tá, o problema não é o sentimento, é aquilo que você estava falando antes, né? A nossa fraqueza humana, ela tem disso, a gente passa pelas emoções e pelos sentimentos.
Então, na nossa fraqueza, o que ela gera em nós como consequência é que a gente tem que vigiar e direcionar. Porque quando ele fala, elas não paralisaram, elas foram preparar os perfumes e aloés para embalsamar o corpo de Jesus. Elas tiveram uma atitude de cuidado e amor. E aí ele falou que nessa atitude elas prepararam o dia da ressurreição. Então, com a nossa atitude hoje, mesmo sentindo a dor e o desespero e a dúvida e as incertezas desse tempo, isso não pode nos paralisar, porque a gente tem um Cristo que a gente precisa inaugurar esse tempo novo em nós e também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, esse preparo, espalhar esse amor, essa oração, essa misericórdia, como você disse agora, é próprio daqueles que tiveram experiência com o ressuscitado. Então, se a gente não consegue transmitir essa misericórdia, a gente tem que dar o passo para trás. Cadê a minha experiência com o ressuscitado? Cadê o meu encontro com ele todo dia? Todo dia. Exatamente. Exatamente. Eu acho que para nós cristãos, a Fabi chegou até a falar um negócio aqui interessante, que eu li aqui, ó. Como católicos e cristãos que cremos no Cristo ressuscitado, devemos ser otimistas, pois a nossa esperança é Cristo. E é justamente isso, porque às vezes eu fico pensando, como cristãos, eu realmente acredito que Cristo cuida de mim. Eu realmente acredito que a minha vida está sendo regida pela sua providência e que nada, né? A palavra de Deus diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que eu vivo, tudo, e tudo é tudo, gente. É porque às vezes a gente acha que tudo é só uma coisa boa. Exatamente. Tudo é o sofrimento, é a dor, é o desespero, é a fadiga, é o estresse do trabalho dos irmãos que são médicos, que estão na linha de frente, os irmãos que estão trabalhando, lidando diretamente com essa doença, o pessoal que está trabalhando no supermercado, que está repondo as coisas, e aí gera um monte de trabalhador, mas tudo na minha vida concorre para o bem. E eu, de fato, acredito que a minha vida está sob o cuidado de Deus, que a minha vida, Deus governa ela, porque a experiência com Cristo ressuscitado, ela muda tudo. Ela muda a minha forma de ver, porque ela amplia os meus horizontes e ela muda a forma de ver a vida. Porque a minha esperança não está mais nas coisas deste mundo. A minha esperança não está mais naquilo que o mundo pode me oferecer, porque a gente já viu que os poderes mundiais hoje está tudo caindo. A gente já viu que está tudo se demolindo, assim, tudo caindo ao chão. Quando a gente para, olha e pensa assim, meu Deus, não tem mais, é Cristo. É Cristo ressuscitado que é a nossa esperança. Eu acho muito bonito. Jesus, quando desce na mansão dos mortos, tem um ícone. É porque eu não achei ele aqui, depois eu mando para vocês. De Jesus descendo, é interessante porque tem tudo a ver com essa palavra. Jesus, quando ele desce com Adão, quando ele desce à mansão dos mortos, e ali tem as fechaduras rompidas ali, né, no chão, as coisas rompidas no chão, e Jesus pega Adão pela sua mão esquerda, porque é o seu lado mais fraco, pela fraqueza de Adão, e Jesus entra ali nas minhas mortes para me salvar. Quando a presença de Cristo ressuscitado, ela entra em tudo, ela entra também nas minhas mortes, nos meus medos, naquilo que para mim é difícil de encarar, naquilo que para mim é difícil de aceitar, naquilo que eu não consigo muitas vezes, porque a gente não consegue tudo, não. A gente não consegue fazer tudo perfeitinho, não. Eu sei que é bonito falar, mas na hora do vamos ver, o coração geme, tá entendendo? Na hora do vamos ver, o coração sangra ali, sangra. Mas mesmo sangrando, né? Como diz o salmista, aqueles que plantam entre lágrimas ceifarão alegria. Mesmo sangrando ali, nós vamos ceifar a alegria da vida com Deus, da vida em Deus. E dessa experiência do Cristo vivo e ressuscitado que me transforma e que me devolve a esperança, porque só Cristo é a nossa esperança. Não tem como. Não tem como mais a gente confiar nas coisas deste mundo.
Não tem como mais a gente confiar nas coisas que o mundo tem a nos oferecer, porque elas são efêmeras. Elas não seguram mais. Sim. E é interessante isso, porque é própria a pedagogia. Eu gosto muito quando acho interessante quando Jesus vai explicar da paixão dele, a primeira vez que ele começa a falar sobre que ele vai sofrer a paixão, ele fala assim: é preciso que o Filho do Homem passe. Eu sempre paro nesse é preciso. E aí tem coisas na nossa vida que com certeza é preciso. Não como que Deus, né, aquilo que o Cantalamessa falou, Deus não provoca isso. Mas dentro da liberdade do homem e da natureza, as coisas vão acontecendo e dali é preciso que aconteçam. Né? O Papa Francisco, naquela bênção Urbi et Orbi, ele falou: seguíamos saudáveis no mundo doente. E aí o Cantalamessa falou na sexta-feira, a gente estava no delírio da onipotência. Então era como se todos esses sistemas era tudo velado, estava tudo sob um véu, né? Os sistemas econômicos, políticos, mas também os nossos sistemas. E aí hoje o Papa Francisco lá na Casa Santa Marta, ele vai fazer aquela homilia maravilhosa, falando da conversão, de que a gente precisa sair das ilusões e converter hoje é ser fiel. E é isso que você falou, agora é agora que eu confio. É agora a hora do vamos ver. Mas nisso, né, entre lágrimas, chorando, a gente fecha o olho e fala: eu sei que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. E todos é todos. Deus nos conhece nesse nível. Então hoje é esse limiar mesmo da esperança. E é uma esperança que foi bonito até que o Cantalamessa falou na sexta-feira, que ele fala: como é que você sabe que uma bebida não tem veneno? A pessoa que te oferece, ela bebe antes. E Jesus fez isso na cruz, ele bebeu do cálice da dor para fazer dessa dor a nossa fonte de salvação. Então hoje, como humanidade, a gente tem como provar da mesma dor para que ela seja a nossa salvação. Então a nossa esperança realmente não pode estar nas coisas desse mundo, na nossa lógica, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho interessante porque olhar para o Cristo ressuscitado é também olhar para o Cristo que passou pela sua cruz também, né? Sim. Ele traz as suas chagas, mas ele traz as suas chagas gloriosas. Olhar para os nossos sofrimentos que nós vivemos, olhar também que com Cristo esses sofrimentos e essas cruzes se tornarão gloriosas. Entender que o Moisés, muito interessante, o Moisés, o fundador da comunidade Shalom, ele deu uma pregação no domingo de Ramos, quando a gente estava entrando na Semana Santa, ele dizia assim, né? Jesus na cruz, ele tira a nódia do nosso coração, do homem que resiste, porque nós resistimos ao amor. Nós somos tão centralizados em nós mesmos, tão preocupados conosco mesmos, inclusive no meio das situações mais difíceis e dolorosas da nossa vida, ao invés de estarmos voltados para Deus e para os outros. E muitas vezes nós insistimos em viver para nós mesmos, e viver para nós mesmos é a grande fonte de felicidade das nossas vidas. É a cruz e a ressurreição de Jesus que nos tira de nós mesmos. E nos tirando de nós mesmos, nos jogam para Deus e para os outros. Ou seja, essa purificação também que Deus faz através da sua cruz para que nós possamos ressurgir com Ele, é para tirar essa nódia que muitas vezes fica ali no nosso coração e que às vezes é difícil de tirar, e às vezes o sofrimento, as lutas que nós vivemos vai ser nessa purificação de Deus para que nós possamos ressurgir junto com Ele, para que nós possamos ter essa vida nova junto com Ele, porque senão não dá, não dá, não dá. E é isso que você falou da pregação do Moisés, daquilo que nos move para o outro, né? É bonito na festa judaica, né, da passagem, né, do povo hebreu, tem um diálogo, né, que se faz lá no ritual deles, que tem no filme Pessah. da Paixão de Cristo. Como é que é o nome? Pessah. A pronúncia? Escreve Pessah, Passache e fala Pessah. Isso.
Que daí o filho mais novo fala pro pai, por que essa noite é diferente de todas as outras? Que é o diálogo de Maria com Maria Madalena. Isso. E aí ela fala, porque antes éramos escravos e agora somos livres. Então há uma passagem que daí Cristo inaugura essa passagem para nós, não só porque ele depois vai unir novamente Deus ao homem, né, o céu e a terra, e nos abrir a porta do céu novamente, mas também essa passagem que faz com que a gente saia dessa escravidão que hoje é a escravidão fechada em nós mesmos, e façamos essa passagem para sermos livres, porque aquele que é livre, ele não mais retém para si nada, ele doa. Eu acho lindo aquele diálogo de Santa Catarina de Sena, quando ela fala, mas Senhor, como eu posso te amar? E aí ele fala, o que eu fiz por vocês é uma dívida impagável. Um Deus que desceu, se encarnou, morreu na cruz, é uma dívida impagável. Não tem como amar a Deus, não tem como retribuir, mas você tem como amar aquele que é igual a você, que é o seu irmão. Então, amando o irmão, você me ama. É uma condição tão linda que Deus faz, então, no serviço ao outro, no amor ao outro, que daí faz essa passagem. Eu não sou mais escravo das minhas concupiscências e dos meus desejos e do viver para mim. Essa é a escravidão hoje. Esse é o pecado. Uhum. E aí, a gente antes éramos escravos e agora somos livres para o amor, para amar, né? E livres até mesmo para acolher a situação que nós estamos vivendo, né? Você falou aí desse episódio da Páscoa Judaica, eu me lembrei muito de um livro, de um filme que conta a história dos monges, acho que, se eu não me engano, é na África, que se chama Como Deuses, Homens e Deuses. Homens e Deuses. Homens e Deuses, isso mesmo, Homens e Deuses, que tem uma hora que eles estão na iminência da morte, porque eles estão para ser mortos ali, né? E tem um dos monges que para mim, assim, meu Deus do céu, dá-me a graça de um dia ser livre como esse homem. Que ele vira e fala assim, pergunta para ele, você tem medo da morte? Eu disse, não, eu sou um homem livre, nem a morte me aprisiona mais. Aí eu falei assim, meu Deus, esse homem entendeu toda a condição dele como pessoa, da situação que ele vive, da situação que ele tá ali. A realidade é essa, eu tô para ser morto. Eu tô para ser que as pessoas vão meter fuzil em mim e vão acabar comigo, né? E eles fazem aquelas reuniões, alguns são favoráveis aí, outros são favoráveis a ficar. E aí ele para e fala assim, mas eu sou livre. Eu sou livre. E eu sou livre ao ponto da morte não me prender. E é esse mesmo caminho que Jesus fez. Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo é para nos levar para essa liberdade, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, né? Para a liberdade que Cristo te criou. Foi para a liberdade que Cristo te fez, assim, para gerar essa vida nova, a liberdade desses filhos de Deus, a liberdade de ser de Deus, a liberdade de estar em Deus. Porque a gente fala que a gente é livre, só que a gente não é livre. A gente não é livre. Aí, o que a pessoa diz de mim, aí eu vou falar para as mulheres, se a minha maquiagem tá legal, se a minha roupa tá legal, aí eu vou seguindo aquilo que a sociedade vai colocando, as modinhas, o cílio X, a cabelo pro lado de cá ou pro lado de cá, E nós homens também presos à nossa imagem, preso à nossa vaidade, preso ao nosso ego, preso àquilo que nós queremos ter, mas Cristo nos veio tornar homens livres. Livres. A ressurreição de Cristo veio nos tornar homens livres, porque ela desceu na mansão dos mortos. Aquilo que nos aprisionava não aprisiona mais, nos trouxe para a vida, nos deu a vida novamente, né? Nós que um dia recebemos a vida dele por causa do pecado, a morte adentrou no nosso coração e Cristo que adentrou e nos trouxe para a vida. É muito belo. Eu acho que é um negócio assim que a gente demora uma vida inteira para entender, né? Sim, total. E é bom porque cada vez que a gente ouve, entende de uma maneira diferente. Eu tinha esquecido desse. É Entre Homens e Deuses, esse filme. Entre Homens e Deuses. É verdade. Se vocês quiserem assistir esse filme, é muito bom, viu, gente? Maravilhoso. E até eu vou querer rever esse filme, porque ele já tem uns bons 8, 9 anos, né?
Mas Eu sempre assisto ele, pelo menos uma vez por ano. coisa Tem uma parte também nesse filme que é um dos monges também, se eu não me engano, eu acho que é um dos mais novos, que tem uma oração que ele faz que eu acho assim espetacular. Eu sempre voltava nessa parte, copiava, eu sei ela de cópia, eu copiei ela várias vezes no meu que caderno, assim, e legal! tal, que ele Conta um dizia trecho. assim: Cristo, você me rodeia, você vive comigo, você está no meio dessa tribulação, mas eu te amo. Você me rodeia, você vive comigo, você está no meio dessa tribulação, mas eu te amo. Ou seja, o cara que entende a sua condição Sim. de homem, de fraqueza, mas ele entende que Cristo rodeia ele até mesmo naquela solidão e naquele desafio, que Cristo está ali, naquele momento. Tem um outro filme também sobre tiros em Ruanda, que fala também, que Catalamessa também falou sobre isso na homilia dele, né, sexta-feira, que Uhum. um dos jovens perguntou, Tiros em Ruanda conta a história das duas raças, né, Hutu e Hutu, se eu não me engano, acho que é Tutsi, isso. né? Tutsi. Tutsi, isso, Tutsi. E Você faz a aí, Imaculê. é isso mesmo, eles estão ali na briga de etnias ali, e tem um asilo que acolhe, não é um asilo, tipo um orfanato que acolhe jovens, crianças, e esse orfanato, quem toma conta dele é o padre. E como na África, às vezes, vai muita gente para fazer trabalhos humanitários, né? Tinha um Sim. jovem lá da Europa, junto com esse padre, e chega um momento em que essas brigas de etnias começam a tomar um corpo muito grande, uma expressão muito grande lá em Ruanda, e o sofrimento começa a bater na porta e começa a entrar os Tutsis e os Hutus lá dentro do colégio e fica, aí as freiras são mortas, um monte de gente é morta, não vou dar tanto spoiler do filme assim não. E aí no meio daquele sofrimento, o jovem vira para o padre e fala assim: Padre, onde está Deus? Onde que Deus está? Você prega tanto o amor de Deus, cadê o amor de Deus? Ele é questionado diante da selvageria do homem, do que o homem é capaz de fazer com outro homem. O padre, com muita sabedoria e singeleza, ele olha para aquele jovem e fala assim: Deus está aqui no meio desses. Deus não abandona os seus filhos. Ou seja, no meio dessa pandemia, Deus está aqui. Deus está conosco. Deus não nos abandona. Deus está ao nosso lado. A sua ferida de amor é a sua ferida de amor para nos curar. E a nossa ferida é para unir-se à ferida de Cristo. Porque sofrer por sofrer não leva a nada. É Sofrer vazio. por sofrer não nos é vazio, é vazio. Mas quando eu uno o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo, aquilo se torna redentor e se torna redenção na minha vida. E aquele sofrimento vai me fazer ressuscitar com Cristo, ressurgir com Cristo para uma vida nova, nessa esperança que só Ele é capaz de nos dar. É esse o choque da ressurreição, né, Breno? Que hoje a gente Exatamente. vive e que a gente precisa viver e que precisa transformar. Porque eu não encontro o Jesus glorificado e ressuscitado, ele não foi manifestado em glória de cara para os seus discípulos. Ele estava ali, igual isso que você falou, estava um com ele. E tendo bebendo Exatamente. o cálice próprio da humanidade, que é a dor em tantas esferas, né, que a gente não precisa nem enumerar aqui, a dor da paixão. Mas toda a nossa dor, ela foi ali consumada no cálice da paixão para trazer vida. Então hoje realmente a gente precisa ser esses apóstolos da vida, né? Porque o limiar de um novo tempo, ele começa a partir de nós. E a gente precisa fazer esse anúncio. Uhum. Nossa, a igreja, hoje que eu e a Dani, a gente sempre brinca com aquela musiquinha antiga. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Somos a Senhor. igreja do Senhor. E é isso, hoje, mais do que nunca, nós somos a igreja de Deus. Nós somos o corpo místico de Cristo, que sofremos na nossa carne a dor, mas unido a Ele, como você disse, a gente ressuscita.
Exatamente. Precisa acontecer essa onda de esperança, né? Isso vem como uma onda mesmo, não baseado na nossa força, na nossa fraqueza, né? Pena que nosso tempo está acabando, a gente tem só mais 6 minutos. Sério? Meu Deus, passou Sério. rápido. Passou muito rápido, meu Deus. O Instagram dá 2 horas de live para nós. Quem que é o povo que tá aqui? Eu vi que tem uns irmãos de Sobral aqui. Eu morei lá em Sobral. Cadê os Que irmãos de Sobral? legal! É, aqui, ó, Sobral na área. É o Wesley. É, que Tem mais alguém de Sobral legal! aqui? Dá um oizinho aí pra gente ver você. Povo de São Paulo que tá aqui em peso, né? A Dani, a Tá. Fabi, a Lorena. Lorena, minha mãe. Tua mãe tá aqui também? É a Silvia aí, ó. Super conectada. Ah, sim. Oh, eu tenho Eu tenho... ouvindo, rapaz. Quanto tempo. É... Rapaz, a gente vai ver que a Oi, gente vai ficando velho, né? Eu vi esse povo tudo entrando na comunidade. Meu Deus do céu. Camila. Camila, Oi, você é de Camila. onde? Aí, ó, E tá te aí, dando um oi. Etelvino? Grande abraço, cara. Beatriz, oi, São Bia. Paulo. Vila Ré. Pois é, uma grande graça, né? A gente testemunhar também a ressurreição de Cristo. Uma grande graça a gente também vivê-la na nossa vida. Uma Sim, grande graça é te deixar que Jesus também entre na nossa vida por inteiro, não apenas um pedaço. Acredito que esse tempo de pandemia é um tempo onde nós estamos celebrando as liturgias na nossa casa, né? Como vivia os antigos nas catatumbas, os primeiros cristãos que viviam ali celebrando a liturgia. Eu acredito que esse tempo é um tempo muito salvífico também de Deus para nós, sabe? Um sim, tempo de resgate da espiritualidade familiar, da família como essa célula vital aonde que nasce a esperança, a família como essa sim, célula vital aonde que vai gerando essa vida nova, essa coragem de enfrentar os desafios, essa coragem de estar juntos também. Nós estamos juntos, nós estamos unidos. Acredito que esse tempo também é um tempo de grande verdade interior, sabe? sim. Para mim assim, eu sou mineiro e eu gosto muito de ficar em casa, né? Mineiro gosta muito de ficar em casa. Eu amo ficar na minha casa, é, desde quando pivete, assim, desde quando eu entrei na comunidade também, eu gosto muito de ficar na minha casa comunitária, na minha casa dos rapazes. Mas eu acho que Ah, esse tempo de ficar em casa é um tempo de olhar para a nossa casa interior também, sabe? Se eu não consigo ficar dentro da minha casa, é sinal de que os diálogos interiores também, eles não existem. O meu sim, diálogo comigo mesmo, por causa disso, se eu não consigo dialogar comigo mesmo, Garrigula Grande fala sobre isso, se eu não consigo dialogar comigo mesmo, eu não vou conseguir ter um diálogo com Deus, com a presença divina, né? Acredito que sim. esse tempo também é para isso, para a gente mergulhar nessa realidade. Sim, eu concordo, porque também essa palavra que o Cantalá mesmo usou, delírio, né? A gente vivia, e a gente pode falar no passado já, sim, porque já é um novo tempo novo, Sim, mas a gente vivia nessa ilusão, né? Até, claro, as redes sociais hoje estão nos salvando, nos ajudando em muita coisa, mas há também muito hábito de se viver na aparência e de não olhar para essa casa interior, né? Então é como se a crise, como a gente interpreta, né, nós cristãos, sempre a crise como algo benéfico, né, justamente por essa visão redentora daquilo que é a cruz, mas a crise ela tira aquele véu, e às vezes aquele véu que é até transparente, não é um véu uhum, assim, muito sujo, tá, tá todo mundo olhando ali a própria pessoa se olha no espelho e fala, tô ok, mas tá aquele véu transparente, e aí ele precisa ser rasgado para que a gente se encontre. E aí, voltando àquilo que o Papa João Paulo II falou, só Jesus revela o homem ao homem. Então é só no encontro desse só. ressuscitado que a gente vai... Ai, tem 15 segundos, vai acabar. Ai, Breno, A gente obrigada volta só pela para sua concluir, a presença. gente volta só para Tá bom, concluir, a gente vai voltar para tá concluir, bom? gente. Que horror esse Espera Insta, vou aí, só um protestar. minutinho. Segura aí, gente. 3,